Olá, meus amados, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida hoje e sempre, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui quem vos fala é o evangelista Valnei dos Santos. E hoje nós estaremos fazendo uma breve reflexão sobre a origem da queda do homem. E o texto que nós estaremos aí meditando se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ora, a serpente que era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amados, o diabo sempre quer levar o homem a duvidar da palavra de Deus, pois a dúvida é a base de toda tentação. Foi assim que Satanás agiu com Eva no jardim do Éden, distorcendo o que Deus havia dito. Contudo, a vitória sobre a tentação está baseada na crença e na confissão da palavra de Deus. Estamos sempre entre duas palavras, a de Deus e a do diabo. E embora não passem de ilusões, muitas das vezes as mentiras do diabo parecem ser muito mais concretas e mais reais do que as verdades contidas na Bíblia. Porém, cabe a nós escolher para depositarmos a nossa fé. Vejamos 3 dúvidas que Satanás implantou em Eva antes da queda. Primeira dúvida: Satanás lançou a dúvida sobre a bondade de Deus. Satanás convenceu Eva de que Deus estava lhes escondendo ou negando algo de bom ao ordenar que não comesse de uma das árvores do jardim. Ainda hoje, ele tenta nos enganar com a mesma mentira, passando a imagem de que Deus não é bom, de que aqueles que o servem só vivem debaixo de proibições e que o Senhor está retendo alguma bênção. Muitas vezes, associamos a bondade de Deus com tempos de grande prosperidade, ou quando tudo está dando certo em nossas vidas. Mas a verdade é que a bondade de Deus também se manifesta nos tempos de crise. Quando temos a presença, temos garantia da sua bondade. A Bíblia nos mostra o quanto Deus é bom e se preocupa com o nosso bem. Mas muitas das vezes o diabo tenta nos impedir de crer nas promessas das sagradas Escrituras. Deus é bom e gracioso e tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração que estão alinhados com a sua vontade. A segunda dúvida que Satanás lançou em Eva foi sobre o caráter de Deus. Ao contestar a afirmação feita por Deus, dizendo a Eva que certamente não morreriam ao comer da árvore do conhecimento, Satanás fez parecer que Deus é mentiroso. Eva então acreditou que a sua desobediência não teria a morte como consequência, como o Senhor havia falado. E hoje, a base de todo pecado continua sendo a mesma. Nós duvidamos das consequências dele. Há pessoas muito corajosas para pecar, que não temem o resultado do pecado. O salário do pecado, que é a morte, foi pago lá na cruz de Cristo.
mas o pecado ainda é destruidor, pois afeta a nossa comunhão com Deus. Assim como Adão e Eva, quando pecamos, a primeira coisa que pensamos é fugir de Deus. Por isso, precisamos fugir da tentação antes da queda. Existe ainda uma forma simples de compreendermos o processo de tentação e desta maneira poderemos vencer no meio da luta. E a primeira delas é despertar a atenção. A primeira atitude do inimigo é chamar a nossa atenção para algo. B. Despertar um instinto do corpo. Instinto não é desejo. É algo natural, involuntário, que Deus colocou em nosso corpo, como a fome, por exemplo. C. Despertar o desejo da alma. O desejo é um ato específico da nossa alma. E nesse ponto, a tentação já começa a se tornar irresistível. Por isso, precisamos fugir dela. D. Acionar a intenção da vontade. Nesse estágio, sim, o pecado aconteceu. É muito importante compreendermos todo esse processo para que não caiamos na cilada do inimigo. A terceira dúvida que Satanás lançou em Eva foi sobre a santidade de Deus. O diabo disse a Eva que, se comessem da árvore do conhecimento, seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, dando a entender que o motivo da proibição não era outro senão este. Deus não quer concorrência. Ele não quer ser Deus sozinho. Ele quer ser Deus sozinho, pois é egoísta. Essa foi a mensagem que Satanás deu a entender a Eva, e ela acreditou nessa mensagem mentirosa. O que Eva não havia percebido, porém, é que o homem já havia sido criado à sua imagem e à sua semelhança. Quando temos convicção da nossa natureza, sabemos que o pecado não faz mais parte do nosso estilo de vida. A obra redentora de Cristo nos garante a vitória sobre o pecado, e mesmo que erramos, nós podemos recorrer ao nosso Pai, que temos o socorro e provisão para permanecermos de pé. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi dotado de intelecto, capacidade de governo, tomada de decisões e responsabilidade moral. O Novo Testamento reafirma a posição histórica desse evento e detalha a relação entre a queda de Adão com os acontecimentos atuais. O apóstolo Paulo faz uma explanação específica entre Adão e Cristo. É no Novo Testamento também que vemos que o primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, mas Cristo, o segundo Adão, veio para reverter as obras do primeiro Adão, provendo uma solução para o pecado. Eva não resistiu à tentação da serpente. Ela comeu do fruto da árvore do conhecimento. Por fim, Eva também deu desse mesmo fruto ao seu marido, e ele comeu. Logo, os olhos de Adão e Eva foram abertos, e eles se esconderam da presença de Deus, pois descobriram que não estavam vestidos. Questionado por Deus, o comportamento do primeiro casal caracterizou o típico comportamento do pecador nos dias de hoje. No último versículo do capítulo 3 de Gênesis, lemos que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Eles também foram impedidos de se aproximarem novamente da árvore da vida. A partir dali, as consequências da desobediência não ficariam isoladas ao primeiro casal. A sentença proferida por Deus atingiu toda a humanidade. O pecado se tornou universal e todos foram separados da glória de Deus. Na queda do homem com Adão,
Todos pecam. Isto significa que o homem já nasce contaminado pelo pecado. É exatamente esse conceito que alguns estudiosos chamam de pecado original, porque é derivado da raiz da humanidade. Todo indivíduo já nasce com ele e, consequentemente, esse primeiro pecado é a origem de todos os outros pecados cometidos pelos homens. Por fim, diante desse evento tão triste e em meio às sentenças de Deus em relação à desobediência do homem, temos notícias de que a queda não pegou Deus de surpresa. O próprio Deus revelou no episódio da queda do homem que ainda havia uma esperança decretada por ele ainda antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro escreveu que a redenção veio pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Agora, fica mais fácil percebermos que a expulsão do homem do jardim e a proibição à árvore da vida foi, na verdade, uma bênção para a humanidade. Isto porque sabemos que quando nossa vida terrena chegar ao fim, então finalmente, mais uma vez, estaremos com Deus. Portanto, nesse aspecto, a morte é uma providência divina. Depois da queda do homem, a Bíblia ensina muito claramente que o que se segue é um estado de depravação total da humanidade. Assim, não há qualquer chance de justificação à parte dos méritos e sacrifício de Cristo. Jesus é a nossa única esperança de redenção e salvação. Não há, meu amado, qualquer chance de justificação fora dos méritos e sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Cristo foi na cruz do Calvário, enfrentou a morte, tomou as chaves da mão do diabo, da morte, do inferno, da mão do diabo, para nos dar vida eterna. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para que todos os nossos pecados fossem cravados ali na cruz juntamente com ele. Então, meu amado, abra o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, reconheça o teu estado de pecador. Precisamos reconhecer todos os dias o nosso estado de pecador, a nossa condição de pecador, e nos voltarmos, nos rendermos e, buscarmos o Senhor, buscarmos entregar a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus, porque só Ele pode nos dar vida e vida com abundância, a vida eterna. Só Cristo pode nos redimir da morte, da condenação do inferno. Só Cristo pode nos livrar da maldição da condenação do inferno. Então, meu amado, hoje é o tempo de nos convertermos, de nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o único que pode nos salvar, porque Ele é o nosso eterno e suficiente Salvador. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma rica e poderosa. Aqui quem vos fala é o evangelista Valnei dos Santos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o
enquanto ele ainda está aí, ó, do seu lado, bem perto de você, falando contigo através desse áudio. Fique na paz, receba um abração aí do seu amigo, do seu irmão, evangelista Valnei dos Santos. Graça e paz.